Bom dia. Meditando em Lucas capítulo 9, versículo 60 fala: Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Estava falando esses dias com algumas pessoas a respeito de chamados, sobre viver para o chamado, viver para um propósito. A minha filha, alguns meses atrás, me perguntou algo em relação a isso, que não entendia muito bem a questão do propósito, sobre as nossas vidas, a vida de cada um de nós. E expliquei aquilo que está dentro do meu entendimento, limitado entendimento. E entendo que propósito é o cumprimento de um encargo. Deus tem um encargo para cada um de nós, uma responsabilidade que foi delegada sobre nossas vidas. Eu entendo que os ministérios, tanto pastor, evangelista, mestre, apóstolo, profeta, eles são encargos, responsabilidades que estão sobre nossas vidas, não são títulos para serem ostentados, não são anéis para serem beijados, não são tapetes vermelhos para serem estendidos, para que possamos andar sobre eles. Não são mimos que estão nos esperando, não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, tem muito a ver com renúncia, tem tudo a ver com deixar muitas coisas e focar naquilo que realmente é eterno, nas coisas que são eternas. O livro de Efésios, ele fala sobre nossa nossa cidadania, de onde viemos e para onde nós vamos. O livro de Efésios, os seus primeiros capítulos, ele não fala apenas o local aonde nós vamos passar a eternidade, ele também descreve de onde nós viemos. Então, o céu, ele não é apenas o nosso destino, ele é a nossa origem. Nós viemos de lá, somos cidadãos dos céus. E temos uma responsabilidade aqui na terra de proclamar as boas novas, de ser sal, de ser luz, de ter um bom testemunho, de sermos esses embaixadores do reino de Deus aqui na terra. E esse texto, onde Jesus fala para um homem que diz que deixa eu sepultar o meu pai, ele diz que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ele está dizendo que você precisa parar de olhar para a vida normal, a vida secular, os vínculos, precisa de olhar, parar de olhar à sua volta e querer resolver os problemas, onde você tenta centralizar tudo em você. Você é o responsável pelos seus pais, responsável pela sua casa, responsável pela sua família. E muitas vezes você não é, mas você se acha e se coloca nessa posição. Então, eu preciso cuidar dessas coisas e depois eu vou fazer a obra de Deus. Depois eu vou avançar naquilo que Ele tem para a minha vida. Os anos passam e muitas vezes eu já falei com muitas pessoas que aos 70, 80 anos de idade, sentado à minha frente, falaram coisas do tipo: eu queria ter mais tempo para fazer as coisas para o Senhor. E essa é uma frustração que eu não quero ter na minha vida. Um pouco mais abaixo, no versículo 62, ele também refere-se dizendo a palavra: ninguém que põe a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Em outra tradução diz: aquele que põe a mão no arado, ele não é digno de olhar para trás. Então, ele não tem essa possibilidade, ele não tem esse dever, esse questionamento de querer retroceder, retornar. É só avançar. Uma vez eu ouvi um senhor com um cavalo velho
e um instrumento que abria a terra, e ele fazia o peso contra a terra. O cavalo ia, ele fazia o peso e o córrego ia abrindo. Interessante que ele em nenhum momento ele deu uma olhada para trás, porque se ele fizesse isso, poderia haver um desequilíbrio, poderia haver um acidente de percurso. E ele somente olhava para frente e tocando o animal em movimentos sincronizados de força e sincronia para que aquele animal avançasse. Assim é a nossa vida, nós precisamos ter força para continuar, para avançar. E sincronia e foco para chegar no local aonde o Senhor quer que nós chegamos. Sim, Ele tem plano para mim, Ele tem plano para você. Isso não é jargão evangélico, não é jargão pastoral, é uma realidade. Ele quer que você cumpra o propósito que Ele tem para a sua vida nesse tempo, porque nossa vida é curta. O livro de Tiago fala sobre isso, diz que nossa vida ela é como um vapor que logo se dissipa no ar. Ore para uma chaleira, ela ministra na sua vida. Aquele vapor sai logo, então ele se expande e gotículas de água se somem, desaparecem. Assim é a nossa vida diante dos olhos do Senhor. Então, precisamos muito mais olhar para nós e cumprir um objetivo nesse tempo, em vez de ficar olhando à nossa volta aquilo que eu preciso resolver para os outros, o que eu preciso direcionar na vida dos outros, mas muitas vezes nos esquecemos de nós. Eu falo isso por mim, eu falo isso porque anos se passam e há algum tempo eu comecei a olhar para mim e ver que eu precisava cuidar de mim, cuidar da minha vida espiritual, cuidar daqueles que ainda estão debaixo da minha mão, como pai, como pastor, como marido da minha casa. E entendo que nós precisamos refletir muito sobre isso. Muitos querem fazer a obra, muitos querem ganhar o mundo, mas muitas vezes estão negligenciando aquilo que é mais precioso, a sua própria casa. Não, não é, não cometa esse erro, não entre nesse movimento de ativismo, apenas avance. E quando eu digo avançar, eu não digo que você será profeta sobre as nações. Quando eu digo avançar, eu digo que o seu testemunho, a sua vida, a sua casa, a sua história bem resolvida, o seu bom testemunho, as suas conquistas pessoais, a sua vitória emocional será bom testemunho para a vida de outras pessoas. E aí eles verão Cristo em você. Amém? Bom dia.